tranquilo? Hoje nós daremos continuidade ao capítulo 5, que fala de método de separação de misturas, tá? Só relembrando, né? As misturas heterogêneas são aquelas em que dois ou mais componentes não interagem entre si, ou seja, não se misturam. E agora a gente vai falar da separação de misturas homogêneas. O primeiro método é o sólido líquido, em que nós temos a evaporação. Bom, o exemplo que tem descrito aí é o do cloreto de sódio, né? A obtenção do cloreto de sódio que é utilizado como sal de cozinha. O cloreto de sódio, o principal componente do sal de cozinha, pode ser obtido pela evaporação da água do mar. Os locais onde isso ocorre são conhecidos como salinas. Na imagem, uma salina na Praia Seca, Araruama, em 2018. Como acontece o processo de evaporação? Bom, evaporar, tornar vapor. Esse exemplo das salinas é um exemplo em larga escala, né? Grandes quantidades de água salgada são colocadas num sistema para evaporação até que toda a água vá embora e fique somente o sólido, que é o sal, né? Numa escala menor, nós podemos colocar num recipiente chamado caçarola de porcelana uma solução pequena de água com sal dissolvido e aquecer até que toda a água evapore e fiquem somente os cristalzinhos do sal, tá? Bom, seguindo, destilação simples. Bom, destilação a gente trabalha com dois tipos de mistura homogênea. A destilação simples para uma mistura homogênea entre um sólido e um líquido, e a destilação fracionada entre dois líquidos. Vamos analisar primeiro a destilação simples. Esse processo é aplicado quando se deseja separar os componentes de uma mistura constituída por um sólido dissolvido em um líquido. Nesse método, o líquido não é perdido como ocorre na evaporação. Então, essa é a principal diferença entre a evaporação e a destilação simples. Na evaporação, você só quer obter o sólido puro no final. Na destilação, você quer as duas frações, o sólido separado do líquido e o líquido no final também. Bom, como isso funciona? Primeiro eu vou ler o que tem aí nesse quadrinho do lado e depois vou explicar o passo a passo com cada aparato existente no esquema. Aparelhagem utilizada na destilação simples. Dentro do balão de destilação encontra-se a mistura homogênea que será separada. Ela é constituída por um sal dissolvido em água. Durante seu aquecimento, quando o líquido entra em ebulição, os vapores formados no balão passam para o condensador. Em contato com as paredes frias do condensador, o vapor condensa-se em líquido novamente e é recolhido no Erlenmeyer. No final da destilação, o sólido fica retido no balão. Vamos lá. Dando um zoom aqui. Esse aparato chamado bico de Bunsen, ele é por onde vai sair a chama, né? Vai aquecer o seu sistema. Aqui nós temos uma solução, né? Foi colocado ali um corante para ela ficar verdinha, de uma mistura homogênea entre um sólido e um líquido. Esse é chamado balão de destilação, onde está a nossa amostra, né? A nossa mistura original. Nós precisamos que tenha um termômetro para controlar a temperatura. Por quê? Quando o líquido começar a evaporar, é necessário ser feito um controle de temperatura para nos certificarmos de que é realmente aquele líquido em questão. Bom, existe um acoplamento aí ao condensador por uma rolha. E o condensador, ele é composto por dois tubos, um tubo grande de vidro e dentro desse tubo de vidro, um outro tubo de vidro também.
Na parte de fora do tubo, passa um fluxo de água fria. E aí, o que vai acontecer? Quando aquele líquido evaporar, ele vai entrar em choque térmico com esse fluxo de água fria e vai condensar, voltando ao estado líquido e sendo recolhido nesse aparato que chama-se Erlenmeyer. Tranquilo. Passando para destilação fracionada, que é a separação de mistura entre dois líquidos que se misturam. A destilação fracionada, ela é muito importante porque como são dois líquidos na temperatura ambiente, eles têm temperaturas de ebulição próximas. Então, é necessário uma acurácia maior, tá? Como, por exemplo, uma mistura entre acetona e água. A temperatura de ebulição da acetona é 56 graus Celsius e a temperatura de ebulição da água é 100. Pode parecer uma temperatura distante, mas não é. Esse intervalo é considerado pequeno. Bom, o princípio de funcionamento, para a coletagem das duas frações, ele é o mesmo que na destilação simples, com a diferença que a destilação fracionada, ela tem uma coluna de fracionamento. Para que vai servir essa coluna de fracionamento, em diferença com relação à destilação simples? Ela vai proporcionar uma garantia de que aquela substância realmente está sendo evaporada na sua forma pura. Não tem nenhuma impureza, não tem nenhuma molécula, vamos dizer assim, fujona, saindo numa temperatura que não corresponde à temperatura de ebulição dela, tá? Então, vou ler esse quadrinho aí do canto para vocês se situarem. A aparelhagem utilizada na destilação fracionada. Dentro do balão de destilação encontra-se a mistura homogênea que será separada. No balão será recolhido o líquido que destila primeiro, ou seja, o que apresenta a menor temperatura de ebulição. E aí tem um textinho descrevendo a destilação fracionada e algumas características, tá? Um exemplo clássico da destilação fracionada é o fracionamento do petróleo. São utilizados tambores, gigantes, e as frações do petróleo vão sendo recolhidas por destilação, tá? Bom, essa aula é um pouco mais curta porque ficou só a parte de separação de misturas homogêneas, mas isso não quer dizer que vocês tenham poucas atividades, tá? Temos a atividade 3 para ser realizada aqui e o em casa. Claro, não considerem a parte experimental. Realizem apenas os exercícios que não requerem nada de experimentos. O rumo ao ensino médio fica como um bônus para vocês, tá? E na aula seguinte, nós vamos começar a trabalhar o capítulo do petróleo. E aí eu já dei uma préviazinha para vocês falando sobre a destilação fracionada, tá bom? Um beijo e até a próxima!